Glória a Deus. Você crê nisso? Então vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, ó, minha fé está ativada. Então depois eu vou orar pela tua vida. Fala para essa pessoa, eu vou orar pela tua vida. Você vai sair daqui diferente. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão pensando o quê? Que é só vir para a igreja, né? O pastor orar, o coluna orar, o presbítero, o evangelista? Vocês vão orar. Em nome de Jesus, amém? E Deus vai responder a tua oração. Mas antes disso, pegue a tua Bíblia, abra comigo aí em Filipenses, capítulo 2. Meu amor, traz uma água aqui para mim, por favor. Eu já estou com sede. Rafael está pedindo também, mas eu não sei se ele está merecendo, não. Vamos dar água para o Rafael? Vamos, gente? Vamos, né, tadinho? Você vai ganhar água, tá? Chora não. Obrigado, meu Deus. Amém. Rafael vai ganhar água também. Filipenses capítulo 2. Nós vamos começar pelo verso 13. Depois a gente vai voltar. Mas vamos começar com o verso 13. Amém? Fiquem de pé, você que pode. Fica de pé aí, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Daqui a pouquinho a gente se assenta de novo. Vocês vão ficar um bom tempo sentado, porque é eu que vou pregar, né? Então, aí já sabe, né? Mas hoje eu vou surpreendê-los. Hoje eu vou surpreendê-los. Vou pregar rapidinho. Tá bom? Aí você vai para casa. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Amém? Vou ler mais uma vez. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Coloque a tua mão sobre o teu coração e repita esse versículo comigo. Diga, porque Deus é o que opera em mim, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Feche seus olhos nesse momento, Pai. Nós queremos orar, Senhor, neste instante, pedindo a Ti por essa ministração, ó Pai. Pedindo a Ti, Senhor, que nada venha atrapalhar, ó Pai, que nada venha nos interferir nesta hora, que nenhum pensamento contrário, ó Deus, que nenhuma distração na mente, no coração desta pessoa venha impedi-los, ó Deus, de receber o alimento que o Senhor tem para nós nesta noite, porque nós estamos ajuntados aqui, Senhor, neste culto, ó Deus, para adorar ao Senhor, para prestar a Ti a nossa adoração, a nossa gratidão e para ativar a nossa fé também, Senhor. E como diz a Tua palavra, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então nesse momento, em nome de Jesus, nós repreendemos toda seta maligna na mente, no coração desta pessoa, todo mau pensamento, toda lembrança, meu Deus, ruim, que vem para atrapalhar, ó Deus, esta pessoa de ser alimentada pelo Senhor nesta hora. Em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para roubar a semente da Tua palavra, vai repreendendo nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Guarda, Senhor, a mente, o coração deste Teu filho, meu Deus, em nome de Jesus, coloca a Tua paz em cada coração, ó Deus, que a Tua palavra vá e ela produza o resultado para o qual está sendo enviada nesta noite, que haja cura, Senhor, que haja transformação, que no momento em que nós estivermos pregando a Tua palavra, meu Deus, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, cadeias caiam por terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha trazer clareza de entendimento para o Teu povo nesta noite. Nós estamos aqui para conhecer mais de Ti, para buscar o conhecimento da palavra do Senhor. Então vem, Senhor, em nome de Jesus, nos ajudando, nos ensinando a Tua palavra e nos ensinando, Senhor, nos capacitando a andar na Tua palavra, porque mais do que sermos meros ouvintes, Senhor, nós queremos ser obedientes à Tua palavra e à Tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Graças a Deus. Senta aí no seu lugar, tome o teu assento. Nós estamos no culto Fé Ativada. Amém? Glória a Deus.
Então, se você chegou aqui hoje com a sua fé desativada, eu creio que muitos já ativaram a fé aqui, né? Só no momento do louvor, da adoração, da oração. Eu creio que a fé de muitos já foi ativada aqui. Mas talvez você diga: pastor, eu estou tão desanimado. Pastor, eu estou tão prostrado. Pastor, eu tenho estado tão cansado. Eu tenho sentido assim um levante tão grande contra a minha vida. Meu querido e minha querida, a vontade de Deus para mim e para você é que você tenha uma fé inabalável. Amém? O Senhor não quer que você durma. O Senhor não quer que você descanse. O Senhor não quer que você venha aí estar desatento ao mundo espiritual. Por isso é que a tua fé precisa estar ativada em todo tempo. Amém? O inimigo dorme? Não. O inimigo não dorme, o inimigo não para. Ele está constantemente, ele é persistente em se levantar contra a minha e a sua vida. Ele é persistente em causar situações na nossa vida para tirar o nosso foco daquilo que é a palavra de Deus, para tirar o nosso foco daquilo que Deus tem para minha e para a sua vida. Talvez você diga assim: pastora, estava tudo bem, mas de repente aconteceu um problema, de repente aconteceu uma situação que me deixou assim desestabilizado. Presta atenção, deixa eu te falar uma coisa: os teus problemas, eles não são aleatórios. Amém? Diga comigo: os meus problemas não são aleatórios. Porque a gente diz assim: ah, mas o sol, ele nasceu para os bons e para os maus, não é verdade? O sol, ele brilha para bons e maus. Os problemas acontecem na vida de todo mundo. Quem é que está isento a passar por problemas, a situações difíceis? Ninguém, isso é uma verdade. Mas muitas vezes, muitos problemas, muitas circunstâncias que acontecem na sua vida, elas acabam te paralisando, elas acabam te desanimando. Presta atenção nisso. O teu problema não é aleatório, porque o inimigo, ele trama. O inimigo, ele é um estrategista. Ele sabe aonde que ele vai mexer em você. Ele sabe aonde ele pode tocar para abalar a tua fé. Aonde ele pode tocar em você. O que ele pode fazer contra a sua vida para tirar o teu foco daquilo que é a promessa, daquilo que é a palavra de Deus para você. E meu querido e minha querida, quando nós tiramos o foco daquilo que é a promessa, daquilo que é a palavra, daquilo que é a vontade de Deus para nossa vida, nós ficamos perdidos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, para onde que eles tinham que olhar? Para trás? Para onde que eles tinham que olhar? Para frente. De quanto tempo seria a caminhada deles? No máximo uns 40, 50 dias. Quanto tempo eles ficaram no deserto? Ficaram andando em círculos. Por quê? Porque eles não olharam para frente, eles ficaram olhando para o Egito. Eles ficaram se lembrando das coisas que eles tinham lá atrás e que ali no deserto eles não tinham. Presta atenção. Talvez você esteja passando por um período de escassez na tua vida. Talvez você esteja: poxa, pastor, agora que eu conheço a Jesus, agora que eu conheço a verdade, agora que eu sei que Jesus pode transformar minha vida, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Calma, o Senhor está te limpando. Calma, o Senhor está te libertando. Calma, o Senhor está trabalhando na sua vida e nas suas emoções. Descansa o teu coração, olha para Ele. Você acha mesmo que o Deus que abriu o mar vermelho, que enviou 10 pragas lá no Egito, não vai te sustentar nesse deserto? Quantas pessoas aqui não foram salvas de maneira milagrosa? Se eu sentar com você aqui, eu sei de algumas histórias, porque conheço pessoas de perto. Mas se eu sentar com vocês aqui, cada um de vocês vai me contar uma história tremenda. Pastora, olha, aconteceu isso. Pastora, foi um milagre a minha conversão. Meu querido, toda conversão é um milagre. Na verdade, o maior milagre da sua vida foi a tua conversão. Porque você quer coisa mais difícil do que um coração se quebrantar diante da presença de Deus? Um coração orgulhoso ser quebrantado diante do Senhor. Você quer coisa mais difícil do que isso? O Senhor quebrou todo orgulho do teu coração e te trouxe para a presença dEle. O maior milagre você já viveu, que é a tua conversão, que é a tua salvação. Mas pastora, está tudo tão difícil. Será que
eu sendo crente, eu tenho que viver nessa vida, eu tenho que passar esse sofrimento todo. Meu querido e minha querida, calma. Isso vai passar. O Senhor só está te tratando, o Senhor só está te limpando. E provavelmente, se o povo que saiu ali, se os hebreus que foram libertados do Egito parassem para pensar nisso, se os hebreus que foram libertados do Egito parassem para entender, convertessem o coração deles para entender que Deus os estava purificando, Deus não estava apenas tirando eles do Egito, mas Deus queria tirar o Egito deles também. Se eles parassem para entender isso, em 40 dias eles tinham chego lá na terra prometida. Mas não, quantas gerações não se perderam ali, quantas pessoas não morreram no deserto. Levante as suas mãos e diga: eu não vou morrer no deserto, porque Deus tem coisas tremendas para a minha vida. Então não foque, tire o foco do teu problema, porque o que traz ansiedade ao seu coração é você olhar só para o teu problema, e Satanás está rindo. Sabe por quê? Porque ele tramou isso daí só como uma cortina de fumaça. Sabe, uma distração. Sabe, quando o inimigo causa uma distração na nossa vida só para tirar o foco daquilo que realmente importa. Então quando a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É na palavra de Deus que você deve se apegar. E nessa noite o Senhor está falando conosco. Eu quero ler mais uma vez Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Em outras palavras, Deus é aquele que opera em vós, tanto o desejo como a realização desse desejo segundo a sua boa vontade. Mas aí nós nos perguntamos: por que existem tantos crentes? Por que existem tantos filhos de Deus que oram e não têm o seu pedido atendido? Que buscam, mas não têm a sua resposta, que não conseguem viver aquilo que deseja o seu coração? Eu quero te dizer que Deus, Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele está disposto a atender os nossos pedidos, amém? Diga comigo: Deus está disposto a atender os meus pedidos. E eu vou te provar isso. Abra lá comigo em Mateus capítulo 21. Rapidinho, Mateus 21. Mateus capítulo 21. Verso de número 22, diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Você crê no milagre que você tem pedido ao Senhor? Você crê que Deus é poderoso para realizar? Amém? Olha aqui o que Ele está dizendo: tudo o que pedirdes na oração, crendo, acreditando, o recebereis. Agora vai comigo em Mateus 7. Volta aí, as suas páginas aí. Mateus 7. Verso de número 7. Deus está disposto a atender o seu pedido. Deus está disposto a atender prontamente aquilo que você pede em oração. Mateus 7:7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, a porta se abre. Verso 9: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Você teria coragem de dar um pão embolorado para o seu filho comer, se ele estiver com fome? Não, né? Você vai dar o teu jeito. Você pode até não ter 1 grama de farinha na tua casa para fazer um pão, para assar um bolo. Mas você vai se virar para dar comida para o teu filho? Ah, vai. Sim ou não? Você vai dar o teu jeito. Verso de número 10: e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente?
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Deus é poderoso para te dar bens. Não apenas cura, não apenas libertação, não apenas salvação, mas Deus é poderoso para te tirar da escassez. Deus é poderoso para te abençoar com prosperidade. Deus é poderoso e Ele é o teu Pai, e Ele quer que você coma o melhor desta terra. Ele quer que você se vista com o melhor desta terra. Ele quer essas bênçãos para a tua vida. Olha só o que Ele está falando. Se vós, verso 11, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus. Olha aqui, ó. Você não é qualquer um, não. Você tem Pai. Amém. Diga comigo, eu tenho Pai. Você não é qualquer um, não. Verso 12, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe o primeiro, porque esta é a lei e os profetas. Presta atenção, queridos. Deus está disposto a fazer o que você precisa. Deus está disposto a te dar o que você precisa. Porém, muitos de nós não temos vivido essa palavra. Muitos de nós não temos provado dessa bondade do Pai. Muitos de nós não temos vivido essa bondade do Pai nas nossas vidas. Por quê? Por causa da nossa falta de fé. Porque a nossa fé muitas vezes não está ativada, ela está desativada. A palavra de Deus diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Quando foi que aquele filho pródigo recebeu tudo que ele tinha de volta? Tudo aquilo que ele tinha perdido, o amor do pai, o sustento, a provisão. Quando foi? Quando ele voltou. Mas ele passou um tempo fora. Por quê? Porque ele se sentiu independente. Não é assim que Jesus conta a parábola? Ele tinha tudo. Ele não tinha direito a pedir a herança dele, porque herança a gente só recebe quando o nosso pai morre. Existe herança de pai vivo? Não. Só existe herança de pai morto. Mas ele quis infringir todas as leis, porque o coração dele estava corrompido. Segundo ali a história que Jesus conta. O coração dele ali estava o quê? Obstinado. E isso é um perigo, meus queridos. Quando o nosso coração está obstinado a fazer aquilo que nós queremos, sem consultar a vontade do Pai, nós só colhemos destruição para a nossa vida. E foi o que esse jovem colheu para a vida dele. Eu não vou ler aqui, você conhece essa parábola muito bem. Quem conhece aqui? Todos nós conhecemos essa parábola. E ele gastou todo o pai, que é bom, que é bondoso, que é amoroso. Falou, é mesmo, meu filho, você já quer a tua parte? Então tudo bem, toma aqui a sua parte, vai. E ele foi, ele gastou, e ele viveu uma vida totalmente fora da presença do pai, desagradando a Deus, desagradando ao pai, desonrando a família. Até que um dia, no meio da sua desgraça ali, no meio da sua luta, no meio daquela sujeira toda em que ele estava enfiado, ele reconhece, ele se lembra, na casa do meu pai, eu tinha tudo. Na casa do meu pai eu tinha tudo. Esse foi o grande milagre que aconteceu na vida daquele jovem. Ele se lembrar que na casa do pai dele ele tinha tudo. E ele quebrantar o coração dele, ele se voltar para o Senhor. Ele se voltar para o pai. Aquele pai deu tudo de volta para aquele filho. Por quê? Porque o pai ama.
Porque o Pai ama o Filho que gerou. Você foi gerado pela vontade de Deus. Você precisa entender que você existe com um propósito. E quando a nossa fé desativa, é porque nós não entendemos que nós vivemos por um propósito. Eu me converti naquele tempo em que o grande slogan, eu já falei isso para vocês várias vezes aqui, né? O grande slogan do Evangelho era venha para Jesus e pare de sofrer. Quem caiu nessa conversa aí? Todo mundo. Quantos aqui não se decepcionaram na igreja? Quem já se decepcionou dentro da igreja? Levanta a mão aí. Todos nós. Vocês acham que eu também não me decepcionei dentro da igreja, não? Muitas vezes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando nós sabemos em quem nós temos crido, quando nós sabemos quem foi que nos tirou ali da sujeira, quem nos tirou da lama do pecado, quando nós sabemos, nós não conseguimos nos afastar dele. Pode ter a decepção que for. Pode acontecer o que for, você não se afasta dele. Mas quantas pessoas não se decepcionaram? Quantas pessoas não se afastaram? Eu tenho na minha família uma pessoa que se converteu. Toda a minha família praticamente se converteu nesse mesmo tempo. Eu me converti um pouco depois. Mas essa pessoa se converteu porque ela acreditava que algo iria acontecer na vida dela. Era um milagre que ela precisava que acontecesse. E o milagre passou anos e anos. E essa pessoa na igreja orando, buscando. E o milagre não aconteceu. E depois de um tempo essa pessoa se afastou. Por quê? Eu estou decepcionado. Deus não fez na minha vida aquilo que o pastor disse, o profeta disse. Eu recebi revelação de que o milagre aconteceria e não aconteceu. E meu querido e minha querida, não aconteceu até hoje. Mas e aí? Eu me afasto desse Deus que pode fazer infinitamente além de tudo aquilo que eu penso, que eu imagino, que eu sonho. Segundo o seu poder que opera em mim, eu me afasto dele. Talvez o milagre não aconteça da forma que você espera, da forma que você pediu. Talvez a situação não se reverta da forma que você pediu, do jeito que você pediu. Mas meu querido e minha querida, Deus não vai deixar de ser Deus na sua vida. Deus vai preencher todas as áreas da sua vida. Não é porque um milagre não aconteceu que você vai resmungar. Mas quantas pessoas você mesmo não deve conhecer que se afastaram porque não viram o seu milagre acontecer, não tiveram a sua oração respondida. Mas não parece estranho, não soa estranho isso. Nós lemos aqui na palavra agora que Deus quer abençoar, que Deus é poderoso, que Deus ouve todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que acredita naquilo que está pedindo, vai receber. Deus é bom, Deus ele vai dar bens para aqueles que lhe pedirem. Mas por que a gente não recebe? Porque nós achamos, queridos, eu quero que você abra comigo. Como nós cantamos na canção, nós nos tornamos independentes, deixando de crer e achando que nós podemos alguma coisa. Tiago capítulo 4. Por que nós não recebemos? E se tem uma coisa que desativa a fé, se tem uma coisa que nos deixa desanimados, se tem uma coisa que faz a gente se prostrar, é uma oração não respondida. Sim ou não? Não é Deus demorar a responder uma oração. É simplesmente Deus não responder. Amém? É simplesmente Deus não responder. E eu posso dizer isso com propriedade. Porque quantas vezes eu não desanimei, eu nunca apostatei da fé. Porque o que Deus fez na minha vida, de onde Deus me tirou,
De onde Deus me tirou, eu não posso nem pensar em olhar para trás. Mas pastora, você se converteu tão nova, pode dizer? Eu posso dizer. Eu posso dizer. Eu vi muitas coisas. Coisas que nenhuma criança deveria ver, que nenhuma adolescente deveria ver, fora e dentro da igreja. Mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu entendi o plano da salvação para a minha vida. Eu entendi que eu fui formada para um propósito eterno. Meu querido e minha querida, quando você entende na tua mente, no teu coração, que você foi criado, que você foi formado para um propósito eterno, todas as mazelas da sua vida se tornam nada. Todos os perrengues, por piores que sejam da tua vida, eles se tornam nada. Porque você já é liberto. Amém? Porque você já é liberto. Vamos olhar aqui para a palavra. Se tem uma coisa que desativa a nossa fé, é uma oração não respondida. E nesse período todo de tentar gravidez, já contei para vocês aqui várias vezes isso. Foram anos e anos de oração não respondida. Foram anos e anos de espera, foram anos e anos de silêncio. Outros anos em que eu sentia que Deus estava movendo aqui, movendo acolá, e eu comecei a andar de acordo com aquilo que Deus me permitia fazer. Mas Deus assim, ó, caladinho. E aí teve um período que Deus deixou o profeta, Deus deixou pessoas falarem, falar. Até que eu não aguentava mais ouvir. Senhor, cala a boca de todo mundo. Eu não quero mais ouvir, porque o Senhor manda profeta, as pessoas me falam, eu fico ansiosa, mas nada acontece, então chega. Senhor, o Senhor está me ouvindo? Eu falei bem assim com Deus, lavando a roupa. A máquina lavando a roupa, né? Eu dando a ordem lá. E aí eu falei, Senhor, o Senhor está me ouvindo aí? O caso é o seguinte. Tem misericórdia da minha vida, não deixa mais ninguém falar comigo até que chegue a hora. Eu não quero mais ouvir profecia nenhuma, porque blá, blá, blá. Já entendi. Mas isso traz ansiedade para o meu coração e eu não vejo acontecer. Então parece que é brincadeira comigo. Então cessou. Senhor, cessou, não quero mais ouvir ninguém falar nada. Só permita que alguém venha falar comigo. E eu quero que seja assim, Senhor. Eu ainda botei condição. Que seja uma pessoa que eu não conheço e que nunca me viu na vida. E que essa pessoa só apareça quando for para acontecer. Foi exatamente o que Deus fez na minha vida. Quando eu já tinha esquecido, quando eu já tinha desistido, quando eu já estava desanimada, mas eu estava ali, na presença de Deus. Eu estava buscando isso? Não, já não buscava mais por isso. Nós já não buscávamos mais por isso. Mas a minha fé estava ativada no Deus que é poderoso para não deixar nenhum servo seu frustrado, para não deixar nenhum coração confundido, porque era assim que eu me sentia, era como a minha carne se sentia. Senhor, o Senhor não vai fazer, o Senhor falou que ia fazer, mas o Senhor não vai fazer, o meu coração está frustrado, eu estou confusa, o Senhor tinha falado comigo, mas agora, olha como eu estou, olha a minha situação, mas eu estava ali, eu não murmurei, eu estava ali na presença de Deus. Meu querido e minha querida, a minha fé estava ativada. Eu estava doendo, mas a minha fé estava ativada. Eu quero te dizer nessa noite que a tua luta pode estar trazendo dor para o teu coração, mas não desanima, não desanima, não desativa a tua fé não, meu querido. Esteja prostrado diante daquele que tem o poder de restaurar o teu coração e a tua alma. Porque se não for de um jeito, vai ser de outro. Mas vai ser. Porque eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É contra as leis. É contra as leis naturais, presta atenção. Se você é justo, se você agrada a Deus, se você obedece a Deus, não tem como você ser desamparado. Não tem como a sua descendência mendigar o pão, porque é contra a lei da semeadura, você entende isso? É contra.
Então, se você serve a Deus, se você anda na presença de Deus, se você tem o teu coração quebrantado e contrito, Deus vai fazer algo na sua vida. Não se afaste dele. Não se afaste dele. Mas eu quero te perguntar uma coisa, porque eu me perguntei isso várias vezes durante esse meu processo. Para que você quer o que você tem pedido? Para que serve o que você tem pedido a Deus? Você tem pedido o que você tem pedido para quê? Como vai ser a sua vida de verdade depois que você receber aquilo que você está pedindo? Como você vai andar diante das pessoas? Como vai ser o seu proceder na tua casa? Existem pessoas que Deus não dá riquezas. Sabe por quê? Porque se Deus der, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é dar tchau para Deus. Farto estou, tenho dinheiro, tenho carro, tenho casa, tenho tudo. Não preciso de Deus, não preciso buscar Deus. Então para que um dia buscou? Nós estamos vivendo um período em que nós precisamos consultar o nosso coração e sondar o nosso coração e entender e sermos sinceros conosco e com Deus, do motivo pelo qual nós servimos a Deus. Eu estou servindo a Deus por quê? Eu estou servindo a Deus porque eu quero ser salvo? Eu estou servindo a Deus porque eu quero ser o filho que agrada ao Pai? Ou estou servindo a Deus porque eu preciso da chave da bênção, eu preciso da chave da vitória, eu preciso disso, eu preciso daquilo para mostrar para as pessoas que Deus é na minha vida, por justiça própria? Muitas vezes eu me perguntei, por que eu quero mesmo um filho? Muitas vezes eu me perguntei, porque eu chegava a pensar, Senhor, nada, em nada, em nada. Meu filho foi nascer, eu tinha 37 anos, 16 anos de casada. Gente, 16 anos é uma vida. Uma criança que nasceu há 16 anos até já vota. Gente, 16 anos é muito tempo. Quantas faculdades uma pessoa pode fazer em 16 anos? Umas 3, 4? 16 anos é muito tempo. 16 anos foi para mim. Talvez para você esteja sendo 20, 30. 1 ano, 2 anos, 3, eu não sei. Não é porque a minha luta durou 16 anos, o meu processo durou 16 anos, que ele foi mais doloroso que o seu, que dura 1, não. Porque enquanto a gente está passando ali pela luta, só a gente sabe o que a gente está sofrendo, é verdade ou não é? Quando você não tem clareza, então eu perguntei para Deus, Senhor, por que eu quero um filho? Eu comecei a sondar meu coração. É apenas um sonho de adolescente? É apenas um sonho? Porque me perguntavam quando eu era pequena, o que você quer ser quando crescer? Mãe. Eu tinha umas 50 bonecas. E todas eram minhas filhas. Eu já contei aqui que eu com 14, 15 anos comecei a trabalhar fora. E eu chegava em casa e eu tinha um bercinho que a minha boneca ficava. Era o meu bebezão, ele ficava lá. Eu trocava fralda todo dia. Eu dava mamadeira todo dia, eu brincava todo dia. Eu chegava do serviço, sentava no sofá, tomava meu Nescau que minha avó fazia para mim e ficava ninando minha boneca. No dia seguinte eu me vestia, do jeito assim que vocês estão me vendo, ó, me vesti. Roupinha social, metrô, tal, ônibus, ia lá para a Avenida Paulista trabalhar. Chegava em casa, com a mesma roupa, pegava minha boneca e ficava ninando ela. Até que um dia minha avó olha para mim e fala assim, você tem que decidir. Você já está com 15 anos, você vai brincar ou você vai trabalhar? Você vai ser adulta? Porque tá ridícula essa cena, você com essa roupa. Aí eu fiquei olhando assim, tão triste para minha boneca. Eu falei, é verdade, pode guardar, avó. Já chega, pode guardar. Com 15 anos eu desapeguei das minhas bonecas e minha avó guardou todas elas para mim.
Então eu perguntei para Deus: Senhor, será que é por causa daquele... O que é? O que é isso? E aí nesse dia, o Espírito Santo falou assim para mim: a semente que eu vou te dar vai ser alguém muito especial e vai ser uma pessoa diferenciada nessa terra. Naquele dia eu entendi, não era só por causa do meu desejo, não era só por causa da minha vontade, porque Deus é quem opera em vós, tanto o como o realizar, segundo a sua boa vontade. Meu sogro e minha sogra estão aqui, eles são testemunhas. Há 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás, eu e meu marido demos entrada lá no Fórum de Nova Iguaçu ao processo de adoção. Porque nós estávamos determinados, se Deus não fizer de um jeito, vai fazer de outro. Então, às vezes, Deus quer isso da gente, né? Aí, tudo bem, fomos lá. Fizemos, passamos por todo o processo, ficamos aguardando. Do dia que nós demos entrada, eu tenho isso documentado, ao dia que eu descobri que eu estava grávida, passaram-se sabe quanto tempo? 9 meses. O tempo de uma gestação. Do dia que eu fui, que nós fomos lá fazer a coisa do jeito que a gente achava que seria a vontade de Deus, não foi por falta de temor, não. Mas a gente não tinha nenhuma resposta de Deus. E uma amiga minha conversando muito comigo, ela havia adotado 4 crianças. E ela conversando, e ela nos incentivou, e a gente ficou motivado por aquilo. Então vamos lá, de repente é o que Deus quer. E nós fomos. 9 meses depois, exatos 9 meses depois, eu descobri que estava grávida. Porque Deus é aquele que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Deus queria operar aquele querer em mim, no meu marido. Não era de outra forma, era em mim que Deus queria fazer. Era através de mim que Deus queria realizar. Fui eu que fiz, foi meu marido. Quem é que é poderoso para dar vida? Homem e mulher têm relação sexual, que pode ou não produzir um embrião. E muitas vezes produzem um embrião. Mas quem dá vida para aquele embrião? É o autor da vida. Só Ele pode dar vida, meu querido e minha querida. Só Ele pode operar a vida que você precisa no teu milagre. Só Ele pode dar vida ao desejo que está no seu coração. Tiago capítulo 4, verso de número 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Para que você quer o que você está pedindo do Senhor? O que você vai fazer quando Deus te der aquilo que você está pedindo? Vamos voltar lá para Filipenses. Só que eu quero que você leia comigo agora. Já estamos finalizando. A partir do verso 5. Filipenses 2, verso 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Entenda que existe um propósito para a sua vida. Você não é resultado apenas da relação sexual entre seu pai e sua mãe. Lembra que eu falei que os seus problemas não são aleatórios? Deixa eu te falar, você também não é aleatório. Ah, pastora, meu pai e minha mãe lá, pá, saiu eu. Oh, que coisa. Não. Deus te deu a vida. Levante as suas mãos e diga: Deus me deu a vida. Diga: eu estou aqui
Porque Deus quis assim. E se Ele quis dessa forma é porque Ele tem um propósito para realizar na sua vida e através da sua vida. Jesus foi um bebezinho aleatório. Povo hebreu, né? Povo fértil. Filho, 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 filho. Jesus era só mais um. Não. Porque Jesus não nasceu como todo ser humano nasce. Jesus nasceu de forma milagrosa. E nós percebemos que houve um levante contra a vida de Jesus desde o momento que ele estava ali sendo concebido. Talvez você diga, pastor, eu passo por levante na minha vida desde que eu sou pequeno. Desde que eu me entendo por gente, eu passo por levante na minha vida. Sabe, é meu irmão, meu pai, minha mãe, sabe, é vizinho, é isso, é aquilo, aquilo outro. Tanta luta que eu passo, desde que eu sou pequeno eu passo por luta. Meu querido, é porque você não é aleatório. Você não é qualquer pessoa, você foi escolhido por Deus, você foi projetado por Deus, assim como Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, olha só, vamos voltar lá para Filipenses, olha aqui, ó. Verso 6, capítulo 2, verso 6 diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Você sabe o que significa a palavra aniquilou-se? Significa anular. Jesus, ele era quem? Ele era homem? Sim, mas ele era Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fazia parte da Trindade, ele era a segunda pessoa da Trindade. Então ele é Deus. Mas ele aqui na terra tinha um propósito. E ele precisava andar de acordo com o seu. Muitas vezes aquilo que nós pedimos a Deus vai nos fazer andar na contramão do propósito que Deus tem na nossa vida. Às vezes Deus não responde um pedido seu, porque aquilo vai contra aquilo que Ele tem para você. Mas é um problema crônico, porque quando nós temos uma oração que não é respondida, a nossa fé desativa. E aí nós ficamos mais afastados ainda daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas presta atenção. Jesus, vamos ler aqui. Jesus, ele se aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele foi contra a natureza dele. Ei, olha aqui para mim, ó. Jesus era Deus, você entende isso? Jesus era Deus. Só que ele estava no corpo de um homem. Ele estava no corpo de um homem. Ele teve que se adaptar à natureza humana. Muitas vezes você vai ter que se adaptar a uma natureza que não é a sua. A palavra de Deus diz que a nossa natureza ela é carnal, ela é terrena. Lá em Mateus nós lemos: se vós que sois maus, a maldade ela está em nós no momento que nós nascemos, no momento que nós somos concebidos. Por quê? Nós fomos concebidos no pecado, a raiz do pecado está em nós. Então presta atenção aqui, ó. Nós temos que ir contra a nossa natureza. Assim como Jesus, nós temos que ir contra a nossa própria natureza. Se aquilo que você está pedindo a Deus é algo que vai te tirar do propósito de Deus, então fuja disso. Por mais que você queira muito, por mais que a tua carne grite por isso, fuja. Porque é muito melhor você estar sofrendo ali no altar de Deus, na presença de Deus, do que você estar com a sua vida, né? Do que você estar agradando a sua carne mais longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Leia comigo aqui, verso de número 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha só. Jesus sendo Deus, ele precisava ter morrido na cruz?
Se ele quisesse, ele mesmo disse, ele disse isso para Pedro: olha, se eu quisesse, eu pediria agora mesmo uma legião de anjos aqui e acabaria com essa palhaçada toda. Jesus poderia ter feito isso? Sim ou não? Sim, mas ele não fez. Por quê? Porque ele tinha que fazer o que era preciso. E muitas vezes nós não queremos fazer o que é preciso. O que é preciso fazer? Me converter dos meus maus caminhos. O que é preciso fazer? Colocar o meu coração, a minha vontade, debaixo da vontade de Deus. O que é preciso fazer? Anular a mim mesmo. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Existe um propósito na minha e na sua vida. E enquanto você não entender isso, enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver frustrados. A nossa fé vai ficar desativada. Por quê? Porque nós olhamos para aquilo que nós queremos e não para aquilo que é eterno. Amém, queridos? Verso de número 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Esse foi o propósito da existência de Jesus nessa terra. E porque ele soube andar de acordo com a vontade de Deus, porque ele soube negar a sua própria vontade para cumprir o seu propósito, que era maior do que a sua própria vida, ele recebeu autoridade. Ele fez o que era preciso e recebeu autoridade. Deixa eu te falar uma coisa: quando você fizer o que é preciso fazer dentro do teu propósito, você vai receber autoridade para pisar na cabeça do inimigo. Você vai receber autoridade para viver os milagres que o Senhor tem na sua vida. Pastor Vitor, pode vir para cá. Você crê nisso de todo o teu coração? Porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Se coloca de pé no seu lugar. Anular a sua natureza, anular a minha e a sua natureza é o que o Senhor quer. É o que precisa ser feito para que o milagre aconteça na nossa vida, para que a nossa oração seja respondida. Nós precisamos vencer para ativar a nossa fé, pastora. Eu preciso entender qual é o propósito. Eu preciso buscar em Deus qual é o propósito da minha vida, para que eu viva, para que eu caminhe de acordo com o propósito do Senhor. Mas para isso você precisa ativar a tua fé. E como nós fazemos para ativar a nossa fé? Fazemos o que precisa ser feito, o que tem que ser feito. Anule a sua natureza. Vença a sua natureza. Quantas vezes você não vem para a igreja porque você não quer simplesmente vir para a igreja? Porque a tua carne simplesmente não quer estar neste lugar. Quantas vezes você não ora porque você não quer orar? Ah, pastor, eu não estou sentindo. Eu não oro porque eu não estou sentindo o desejo de orar. E eu vou falar com Deus, mas eu não tenho nada para falar. Eu não estou sentindo o desejo. O problema do ser humano é que muitas vezes ele é dirigido por aquilo que ele sente, pelas emoções dele. Deixa eu te falar uma coisa, o inimigo ele trabalha nas nossas emoções também. Para tirar o nosso desejo de orar, para tirar o nosso desejo de ler a palavra, para tirar o nosso desejo de obedecer a Deus. Nós temos que fazer o que precisa ser feito. E o que tem que ser feito é nós vencermos a nossa própria carne. É vencermos a incredulidade. É vencermos o desânimo, é vencermos a apostasia. Presta atenção, meu querido. Senhor, nesta noite, quando você vencer, quando você colocar na tua cabeça que você precisa vencer a sua carne,
para fazer a vontade de Deus, que você precisa subjugar a tua carne, a tua vontade, a vontade de Deus, Deus vai te dar autoridade para viver coisas tremendas na sua vida. Creia nisso de todo o teu coração. Se você crê nessa palavra que você ouviu nessa noite, se você crê que é o Espírito Santo falando com você, feche os teus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração. E reconheça nesse momento, aí onde você está, reconheça. Reconheça, meu querido e minha querida, toda a carnalidade que possa haver nos desejos do teu coração, naquilo que você deseja, mas que talvez não seja o propósito de Deus para a sua vida. Os pedidos que você tem feito, começa a sondar o teu coração aí no teu lugar. Senhor, Espírito Santo, me mostra se isso que eu tenho pedido ao Senhor é algo que vai me afastar de Ti, é algo que vai me tirar do Teu propósito, é algo que vai me afastar dos propósitos do Senhor para a minha vida. Meu Deus, em nome de Jesus, traga clareza de entendimento para o meu coração, converte o meu coração à Tua vontade. Você pode orar assim ao Senhor nessa noite. Você pode pedir ao Senhor que Ele venha confirmar aquilo que está no teu coração, porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Meu querido, se você estiver perto de Deus, se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver alinhado com a vontade de Deus, se o teu coração estiver alinhado com o coração de Deus, você vai pedir qualquer coisa e Ele vai te dar, porque Ele é o teu Deus. Ele quer ver a tua alegria, Ele quer ver a tua realização, Ele quer te colocar de pé nesta noite. Oh Senhor, sonda os nossos corações nesta hora. Meu Deus, em nome de Jesus, sonda o coração deste homem, sonda o coração desta mulher. O Senhor é poderoso para falar com cada um dos teus filhos, e nós estamos aqui, Senhor, dispostos a ouvir a tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, dispostos a ter o nosso coração quebrantado. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso espírito contrito diante da tua presença, porque entendemos, Senhor, que fomos criados por um propósito. Entendemos, Senhor, que fomos criados para te adorar. Entendemos, Senhor, que cada um de nós temos um propósito específico estabelecido pelo Senhor. E quando nós andamos de acordo com a tua vontade, quando nós andamos de acordo com este propósito, a nossa vida flui, cadeias são quebradas. Oh Pai querido, em nome de Jesus, vai quebrando cadeias na mente, no coração deste homem e dessa mulher agora. Em nome de Jesus, Pai, tira do coração deste teu filho, desta tua filha, tudo que não vem de ti. Ó Deus, nós queremos alinhar o nosso coração com a tua vontade. Nós queremos alinhar o nosso coração com os teus propósitos para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Oh, meu querido e minha querida, ore assim comigo, diga: meu Deus, nesta noite eu ouvi, Senhor, essa palavra, e eu acredito que o Senhor tem propósitos específicos na minha vida. Eu não sou, Senhor, uma pessoa aleatória. Não, eu nasci com um propósito, e eu quero, diga: eu quero, nesta noite, alinhar o meu coração, os meus desejos e as minhas vontades com o teu propósito na minha vida. Em nome de Jesus, arranca, Senhor, do meu coração tudo aquilo que não vem do Senhor para a minha vida, e cumpra em mim os teus propósitos. Realiza os teus milagres na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Oh Senhor, em nome de Jesus, traga paz, traga alívio para o coração desta pessoa, Senhor, que tem andado tão angustiado, que tem andado tão, Senhor, tão triste, tão abatido, porque não teve uma oração respondida. Senhor, que nesta hora o Senhor venha marcar o coração de cada um dos teus filhos com a tua paz, a paz que só o Senhor Jesus dá e que ninguém pode tirar. A paz que excede todo entendimento esteja
seja sobre a mente e sobre o coração dos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus, porque nós alinhamos, Senhor, o nosso coração e a nossa mente com a tua palavra. Nós alinhamos, Senhor, o nosso desejo, nós alinhamos as nossas motivações, nós alinhamos, Senhor, a nossa vida, o nosso entendimento, tudo em nós, Senhor, está alinhado com a tua palavra, está alinhado com a tua vontade. Cumpra em nós o teu querer, Senhor. Cumpra, Senhor, em nós a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome, Senhor. Realize em nós, ó Deus, realize em nós os teus milagres, realize em nós a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, comece a glorificar a Deus. Isso. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor nesse lugar. Você pode glorificar a Ele nessa noite e dizer: se eu me humilhar, aleluia, diga: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu posso ouvir você declarando isso? Se eu me humilhar, louva igreja, e sacrificar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu. Quando você sacrificar, o Senhor vai te ouvir, aleluias. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor. Sacrifique o teu eu, sacrifique a tua vontade, cumpra o propósito de Deus, e você vai ver a glória dele sobre a sua vida. Vamos aplaudir mais forte a Jesus. Aleluias, amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nesta noite? Diga glória a Deus. Pegue nas suas mãos a tua oferta nesta hora, amém. Daqui a pouquinho nós já vamos estar dando a bênção final, mas que esta palavra tenha falado poderosamente ao teu coração nesta noite, amém. Quantos aqui tomam posse da palavra que receberam? Diga glória a Deus, amém. É sacrificando, é quando a gente sacrifica que Deus Ele honra, é quando a gente sacrifica a nossa vontade, é quando a gente sacrifica a nossa carne, é quando a gente adora Deus, que a nossa fé é ativada e vivemos o sobrenatural, amém. Diga assim comigo: este lugar, diga bem alto, este lugar é o ambiente do sobrenatural de Deus na minha vida. Então, ainda que você não tenha vontade, sacrifique a tua vontade, venha, busca o Senhor. Pastor, às vezes eu não tenho vontade de louvar, eu não tenho vontade de adorar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar. Sacrifica, faz a vontade do Senhor e você vai ver que o sobrenatural vai vir sobre a sua vida, amém? Pega na tua mão a tua oferta nesta noite, coloque de pé, nós vamos orar. Você que nos acompanha pela internet, faça a mesma coisa também aí no seu lugar. Separe o teu melhor, erga o teu melhor para o céu, curve a sua cabeça, feche os teus olhos e ore comigo dizendo: Senhor meu Deus. Mas diga com fé, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu apresento ao Senhor o meu melhor. Eu sacrifico a minha vontade para fazer a tua, pois eu creio que quando eu faço isso, as janelas dos céus
se abrem sobre a minha vida, e o Senhor, que opera o querer e o efetuar, realiza o milagre em mim. Receba a minha adoração e abençoa-me nesta noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por este culto de adoração, de oração, de clamor. Muito obrigado pela direção que o Senhor nos trouxe através da Tua palavra. Ó Deus, abençoe poderosamente a vida deste adorador, desta adoradora, desta pessoa, Pai, que está sacrificando o seu melhor agora, porque reconhece que o Senhor é digno de ser adorado. Em nome de Jesus, ó Pai, abre as janelas dos céus sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que o Senhor libere a Tua bênção recalcada, sacudida e transbordante sobre cada um. É o que nós te pedimos com fé e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Sai do teu lugar, deposite a tua oferta ali naquele coração, ó. Isso, enquanto isso, venha louvando. Diga assim comigo, vamos louvar. Diga assim, ó: a minha fonte é o teu amor, minha herança é o teu amor, minha colheita é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Levante a tua mão. Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar, então, diga pra ele: se eu me humilhar, diga, diante do teu altar, e sacrificar, aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida. sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha. Herança. Fecha os seus olhos então. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este culto que o Senhor nos deu. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui no ambiente espiritual, no lugar onde o Senhor ordena a bênção, na comunhão, na união dos irmãos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada canção, por cada cântico que entoamos nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que trouxe direção às nossas vidas. Eu tenho certeza que cada um de nós estamos saindo daqui hoje com esta palavra sobre os nossos corações, e com a certeza de que se nós ouvirmos, e mais do que ouvirmos, se colocarmos em prática, viveremos as Tuas promessas. Que o Senhor venha cumprir todas as Suas promessas na vida de cada um dos Teus filhos, porque o Senhor é o Deus que opera tanto o querer quanto o efetuar, segundo o poder que em nós opera. E ó Deus, e nós vamos contribuir para que o Teu poder nas nossas vidas se transforme em sobrenatural. A nossa parte nós vamos fazer, ó Pai. Faz a Tua parte nas nossas vidas. Leva-nos em paz, ó Deus, para os nossos lares. Nos dá, Senhor, uma quarta-feira, uma quinta-feira abençoada na Tua presença. E que no domingo, Senhor, estejamos aqui mais uma vez, quebrando a nossa carne, sacrificando o nosso eu, para Te glorificar e Te adorar. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus, amém. Estenda a tua mão sobre essa pessoa que está do teu lado. Você agora vai ser usado por Deus. Estenda a tua mão. Lembrando a você que domingo estaremos aqui. Estaremos aqui para adorar ao Senhor às 9 da manhã ou às 7 horas da noite.